Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Ingrid e este é um canal cristão. Então por aqui você sempre terá mensagens da Palavra de Deus para acrescentar na tua vida espiritual. E se você ainda não é inscrito aqui neste canal, eu já convido você a vir fazer parte desta família, a se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com 2 amigos e também você pode deixar o seu comentário. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações em todas, assim que quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. No vídeo de hoje, eu irei trazer uma reflexão, uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra na nossa Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, no 5º livro da nossa Bíblia. Uma reflexão sobre os desertos desta vida. O que é o deserto? Como podemos passar e enfrentar? Por que somos colocados neste deserto? Por que às vezes nos colocamos a nós mesmos no deserto, no caminho do deserto? Então convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, pois esse vídeo será muito profundo, iremos nos aprofundar na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 8 e versículo 2. Olha só essa palavra que nos fala a respeito do deserto e o motivo pelo qual o Senhor levou os filhos de Israel para atravessarem e passarem por aquele momento no meio do deserto. E te lembrarás de todo o caminho por onde te guiou o Senhor teu Deus, estes 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha só que interessante esta palavra. Esta palavra nos deixa muito bem claro que o objetivo de Deus, ao fazer com que os filhos de Israel atravessassem o caminho no deserto, o caminho pelo deserto, durante 40 anos, foi para testar o seu coração, para provar a sua fidelidade para com Deus. A palavra vai nos deixar bem claro que Deus fez com que eles percorressem 40 anos para prová-los, para afligi-los, para provar se eles guardariam os mandamentos de Deus. Mas o mais interessante que nós podemos entender nesta passagem, no livro de Deuteronômio, é que eles poderiam ter percorrido estes 426 quilômetros em apenas 40 dias ou 45 dias. Mas, por causa da desobediência e da murmuração daquele povo, daquela grande multidão de mais de 2 milhões de pessoas, eles tiveram que ser afligidos e provados durante 40 anos. 40 anos o Senhor os testando, os provando. O que seria deserto? Deserto é um lugar desabitado, um lugar onde possui nenhuma beleza, lugar de tristeza, de falta, de escassez, de falta de água. Nós podemos entender que deserto é um lugar desabitado, um lugar de sofrimento, um lugar de frio. Nós podemos entender que durante o dia o calor é escaldante e à noite é um frio de não suportar. Então nós podemos entender que deserto é um lugar que não é para nós, não foi preparado para nós, mas eles tiveram que atravessar o deserto, os filhos de Israel, para serem provados, para serem afligidos, para ver se no seu coração eles guardariam a palavra de Deus. Então, neste livro, no livro de Deuteronômio, ele demonstra, e neste texto o Senhor está
se referindo aos filhos de Israel durante a saída do Egito. Nós podemos entender que êxodo significa saída, sair. E eles tiveram que sair daquele lugar para poder alcançar a promessa de Deus. Mas entre a saída do Egito e alcançar a promessa de Deus, eles tiveram que passar por um momento de escassez, por um momento de solidão, de falta. Tiveram que passar os momentos de sofrimentos. Alguns momentos ao quais alguns não queriam passar. Até mesmo murmuravam e diziam que queriam voltar para o Egito, que sentiam saudades dos temperos do Egito, das comidas do Egito. E é sobre este assunto que nós iremos falar neste vídeo. Vamos falar sobre deserto. Quais são os tipos de deserto que nós cristãos muitas vezes enfrentamos na nossa vida? Nós podemos entender que a palavra do Senhor no livro de Salmos nos deixa muito bem claro que Deus transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ele faz o que Ele quer. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode transformar um momento de escassez num momento de abundância. Mas existem alguns desertos na nossa vida ao qual nós não queremos ir, mas as circunstâncias da nossa vida é que nos levam para lá. Este exemplo nós podemos ver na história de Ismael e Agar. Eles foram levados para o deserto mesmo contra a sua vontade. Lá estavam no deserto padecendo daquele calor insuportável. E quando a sua água acabou, ela então orou e clamou e se afastou do seu filho para não vê-lo morrer. E a palavra do Senhor irá nos dizer que o anjo veio e socorreu Ismael e Agar. A palavra vai nos dizer que Ismael, por causa dessas circunstâncias ao qual ele enfrentou esta passagem pelo deserto, ele se tornou um grande guerreiro, um flecheiro. Nós podemos entender que as más circunstâncias da vida de Ismael o fortaleceram. E ele então, acostumando-se com a escassez do deserto e pelas suas experiências, nós podemos entender que ele formou família ainda e viveu durante muito tempo naquele deserto. Então, quando lemos o livro de Deuteronômio e lemos essa história da passagem dos filhos de Israel pelo deserto, nós podemos entender que Deus que os colocou naquele deserto. Na história de Ismael e Agar, eles foram colocados no deserto mesmo sem a sua vontade, contra até mesmo a sua vontade. Eles não queriam estar lá, mas através das circunstâncias da vida, eles foram colocados, mesmo sem querer, no deserto de Parã, em Berseba. Então nós entendemos com essa história que existe esse deserto ao qual outras pessoas nos colocam. Muitas vezes existem desertos na nossa vida que nós não queremos entrar, mas somos colocados pelos outros. Existem os desertos que Deus nos coloca, assim como Deus colocou e permitiu os filhos de Israel para prová-los e testá-los, a sua fidelidade com Ele, com a sua palavra, se eles iriam cumprir os seus mandamentos. E existe também o deserto como uma escola espiritual. Aquele deserto em que somos colocados para aprender, para sermos testados por Deus. Nós podemos entender que este deserto, como escola espiritual, ele vai nos ensinar a depender totalmente de Deus. A nossa dependência será somente Deus, onde olharemos para o lado, para o outro e não encontraremos saída. Haverá muitos momentos difíceis. Este deserto é o deserto ao qual nós dependemos inteiramente de Deus, o deserto como escola espiritual. Nós podemos entender que existe o deserto ao qual o Espírito Santo levou Jesus. E lá naquele lugar ele foi tentado. Então existiu o deserto ao qual Jesus foi levado e foi tentado, mas ele venceu aquela tentação. Essa palavra está descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1 ao 11. Nós podemos entender que existe outro tipo de deserto, aquele deserto ao qual nós nos colocamos. Nós podemos entender
como exemplo deste deserto ao qual nós nos colocamos, o exemplo do profeta Elias, ao qual fugiu daquela mulher, né? Ele estava com medo, angustiado, a Jezabel estava o ameaçando de tirar sua própria vida, e ele então fugiu. Elias fugiu para aquela cova para se esconder e até mesmo pedindo a sua morte. Então, nós podemos entender que existe o deserto que nós mesmos nos colocamos. Muitas vezes nos isolamos, fugimos da presença de Deus, achamos que podemos vencer as nossas circunstâncias da vida sozinhos e esquecemos que Deus é que pode nos dar o livramento no meio do nosso deserto. Nós podemos aprender com o deserto. O deserto é uma escola. O deserto é lugar de direção. É um lugar onde acontecem milagres, onde acontecem muitas coisas boas. E o que nós temos que aprender é que não devemos murmurar, não entender que o deserto vai acabar, que ele tem fim. O deserto não é para sempre na nossa vida. Ele apenas é uma fase ao qual todos nós um dia ou já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou enfrentaremos no nosso futuro. Deserto, na Bíblia Sagrada, significa provação. O deserto para nós cristãos é um lugar de crescimento. É no deserto que crescemos, é no deserto que amadurecemos, é no deserto que entendemos o direcionamento do Senhor e aprendemos a obedecer a sua palavra, a guardar os seus mandamentos. O que aprendemos no deserto? Aprendemos a obediência, aprendemos a obedecer ao Senhor, a temer ao Senhor. Aprendemos a depender e ter a dependência total de Deus. Nós podemos entender que temer a Deus significa obedecer a sua palavra e não ter medo de Deus, mas sermos obedientes à sua voz. Eu não sei se você já passou pelo deserto, se você está passando pelo deserto ou se você irá passar por este deserto. Mas eu quero te dizer que deserto é lugar de provação, deserto é lugar de direção, deserto é lugar de milagres, deserto é lugar de vitórias. O que Deus queria para aquele povo era somente provar a sua fidelidade. E se você está passando pelo deserto, aprenda com ele. Tire as lições da sua vida, tire as maiores lições da sua vida serão quando você estiver passando pelo deserto. Não se esqueça, deserto é direção. Todos esses personagens que foram falados neste vídeo passaram por um momento do deserto. Muitos se colocaram no deserto, muitos foram colocados por outras pessoas e os filhos de Israel foram colocados naquele deserto por Deus. Então existem desertos ao quais Deus nos coloca, existem desertos ao qual outras pessoas nos colocam e existem desertos como escola espiritual para que venhamos amadurecer, crescer e nos fortalecer na presença de Deus. Se você está passando pelo deserto, seja fiel ao Senhor. Mostre a tua fidelidade. É o momento de você ser fiel ao Senhor e não desfalecer. Seja forte e corajoso. Você enfrentará o deserto, todos os desertos da sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus.